Boa tarde a todos, obrigado pela carinhosa introdução. Na verdade, nós estamos aqui na coordenação médica da triagem neonatal no estado de Santa Catarina, e hoje nós estamos trabalhando, inclusive, na ampliação desses testes, uma lei aprovada no Congresso Nacional, e que vai exigir muito esforço de todos, governo, nós e tudo isso, porque muitas doenças raras passarão a ser triadas, né? E qual é a importância do teste do pezinho? O teste do pezinho foi introduzido por força de lei federal, ligado ao Ministério da Saúde, e no estado de Santa Catarina, o Hospital Infantil Joana de Guzmão e aqui o Serviço de Endocrinologia, mas também de genética, hematologia, pneumologia, que vai receber os testes alterados de recém-nascidos catarinenses e vai dar continuidade ao tratamento. E por que o screening neonatal universal, né? Por que, entre aspas, se gasta dinheiro de triar todo recém-nascido em território nacional, especificamente em nós aqui no território catarinense? Porque são doenças que são tratáveis. E essas doenças podem deixar sequelas bastante importantes se não tratadas, e tem dois lados, né? O lado pode parecer um pouco cruel, que eu vou falar, mas isso tudo tem que contar. O lado da alegria da família, o bem-estar da criança, uma criança que vai crescer bem, mas também o lado do Estado brasileiro, porque é um CPF que vai crescer saudável, fazer renda, pagar impostos e entrar na roda que gira a economia, o mundo, aposentadorias e assim vai. Se esse indivíduo não é atendido por uma doença que seria tratável, ele pode ter sequelas e ele vai ficar, entre aspas, encostado, e seria totalmente produtivo, e isso não teria a menor lógica, e por isso, então, essa universalidade do screening e agora da triagem, e agora aumentando um pouco mais com as doenças raras que nós vamos implementar. Vai ser uma tarefa complexa, vários estados já estão fazendo, mas engatinhando também. A exceção é o Distrito Federal, uma situação menor e talvez com mais facilidade de organizar as coisas. Então, eu preparei o material para pedir, inclusive, no final, a colaboração de todos, e vocês vão entender o porquê da minha preocupação e pedir a ajuda de todos. Então, vamos ver. Então, por que uma garantia de saúde para as crianças catarinenses? Eu já coloquei no início, porque são doenças tratáveis e que realmente vão colocar essas crianças em produtividade e gerar os netos desses pais que, com tanto sacrifício, criaram essas crianças e seguir a vida. Bom, eu sou o coordenador médico da triagem neonatal, como eu falei, e a endocrinologia, ela tria duas doenças bastante importantes que eu vou colocar, mas, como eu falei, a pneumologia pediátrica, a hematologia pediátrica, a genética pediátrica também fazem parte de todo esse processo, que são várias doenças triadas. Eu vou falar das duas mais afeitas à minha especialidade, porque eu preciso realmente de colaboração para tudo, mas em particular para essas duas que eu vou relatar. Então, ele é mais que um teste, a triagem neonatal. É um programa estadual que identifica doenças hereditárias ou não, que são tratáveis quando detectadas, então, por essa triagem. O que é preciso melhorar, e é isso que eu queria discutir muito, esse diagnóstico e o tratamento tem que ser ainda mais precoces. Mas, evidentemente, que nascem crianças ao longo de todo o território catarinense, do litoral à fronteira com a Argentina. E isso precisa estar azeitado de uma forma muito coordenada e muito eficiente. Para vocês terem ideia, e é isso que me preocupa, na verdade, esse número de postos de coleta aqui que eu coloco, 983, desculpe, isso aqui não está defasado, não sei porque não colou, mas são mais de 1.000 postos de coleta no estado hoje, finalmente ampliados, mas isso é uma preocupação para a gente. Observem que de janeiro a dezembro de 2021, foram 89.094 crianças triadas. O número de recém-nascidos na primeira coleta, 77.900. Mas nós tivemos 11.104 recoletas do papel filtro. Quer dizer, uma coisa que realmente é muito preocupante, mas não só preocupante em termos de demora nessa situação, mas em termos de custo também. E já esse ano, janeiro, primeira coleta, 6.198 recém-nascidos. Fevereiro,
6.147. Número de recoletas em janeiro, 818 e 910 em fevereiro. Então, o total de coletas, 7 mil e pouco em cada um, mas, infelizmente, com mais de 1.700 recoletas nos primeiros 2 meses desse ano. Isso tem várias coisas, armazenamento inadequado, ressecamento do papel, a bolha do sangue que não foi feita adequadamente. Então, esse treinamento é muito importante e, principalmente, a coordenação desses locais que coletam esse material tem que se orientar para ver se a pessoa que vai fazer realmente está treinada e fazer uma boa bolha, pegar todo o papel filtro, a rodinha que tem no papel filtro, para que essas recoletas não aconteçam e além do gasto, mas principalmente o atraso no diagnóstico e no potencial tratamento. Então, nós estamos aqui, né, na capital, no Hospital Infantil, e é como se nós irradiássemos para todo o estado. E por quê? Porque isso tem que ser centralizado no local. Então, isso vai para o fazer a análise, e aquele que sai do padrão de normal é, então, encaminhado a nós, né? E isso é uma outra coisa que é fundamental, que é o seguinte, nós tivemos já algumas situações, não há fim de semana. Para nós, não há fim de semana para o teste do pezinho. Se por acaso vem um resultado numa sexta-feira à tarde, o paciente tem que vir. Ele pode chegar sábado de manhã, entra pela emergência, se o ambulatório está fechado, mas não existe essa história, não tem carro para trazer, põe no Uber, mas faz alguma coisa e manda. Nós estamos 24 horas, aqui tem um de nós, mas o que não pode é não vir se tem um teste do pezinho alterado, principalmente algumas patologias que eu vou relatar. Bom, ali está o papel filtro, ou seja, essa bolinha tem que estar toda coletada, né? E não pode, às vezes pega 1, 2, 3 testes, guarda numa gaveta, aquilo tem umidade, resseca, então ele tem que ser um teste 100% funcional e começa então pela qualidade da coleta e a pessoa que não se sentir apta para fazer essa coleta deve delegar. Então, eu vou falar primeiro do hipotireoidismo congênito. Como o nome todo diz, tireoidismo, já diz, é a tireoide que eu estou falando. Então, quando nós nascemos, eu preciso de 2 sistemas no corpo do recém-nascido que assegurem a sobrevivência, para que o indivíduo possa viver em qualquer ambiente. O cérebro e a produção de calor. Por quê? Porque ele estava no útero. Então, o cordão umbilical, ele tinha a temperatura e o aquecimento da mãe. Agora, nasceu, cortou o cordão, está por sua conta e risco. E a tireoide e as suprarrenais, que são 2 glândulas em cima de cada rim, elas fazem com que isso seja possível, essa sobrevivência. Então, o hormônio tiroidiano, quando a gente nasce, o recém-nascido nasce, observem que o TSH, que é um hormônio produzido na hipófise, lá no interior do crânio, que faz a tireoide trabalhar, ela dá um pico. E por que esse hormônio dá um pico? Porque assim que a tireoide começa a produzir o hormônio, que ela já vinha produzindo no útero, mas dá esse pico, é para produzir calor, para manter a temperatura de sobrevivência do ser humano. Então, como eu tenho esse pico assim que a criança nasce, eu não devo coletar o papel filtro para hipotireoidismo congênito assim que a criança nasce. Eu preciso de uma estabilidade de 3 a 5 dias para que novamente o TSH possa cair e aqui eu possa coletar o papel filtro com técnica correta. Então, por isso, essa situação do ideal seria coletar de 3 a 5 dias, porque estava com cordão umbilical, repito, e aí precisa do corpo se adequar hormonalmente para que a gente possa perceber se está normal, esquece o processo, ou se tem alteração, e aí vem para nós. Então, observem que a tireoide, ela começa a ser formada na base da língua, e ela vai caminhando aqui pela região do pescoço até se situar na frente aqui da região do pescoço. Mas nesse caminho, vários degraus são feitos, vários. E ela pode não se formar, ela pode parar no meio do caminho, como aqui, uma tireoide sublingual. Se você abre a boca da criança, ela está lá perto da amígdala. Ou ela pode estar aqui e não funcionar. Ou pode aparecer e ter só um pedaço dela,
Ou seja, quando o feto está sendo feito, a maioria dá tudo muito certinho, mas são muitos processos que têm que ser funcionais para que a criança nasça o seguinte: opa, saudável, teste do pezinho, tudo normal, mas algumas crianças esse processo ele vai ser um pouco mais complicado. Então, vocês terem ideia, a síntese e secreção da tireoide do bebê, ele está pronto na 12ª semana de gestação, no 3º mês. E já começa, então, a secretar o hormônio, mas aquele pico, ele só começa a partir do terceiro, assim que nasce, só no 3º, 5º dia é que está pronto a tireoide como se estivesse normal, que está por conta do recém-nascido, não depende mais da mãe, e aí pode se coletar. É importante nesse aspecto, quem cuida e quem faz principalmente em postos de saúde e ajuda no pré-natal e tudo isso, sempre questionar a mãe se ela tem alguma doença tiroidiana, se ela toma medicamentos antitiroidianos ou para a tireoide, e alertá-la ainda mais da importância de, assim que nascer, ficar muito mais ligado em relação ao teste do pezinho, porque drogas antitiroidianas ou tiroidianas durante a gravidez, sem o devido atendimento endocrinológico dessa mãe, pode afetar seriamente a função tiroidiana do recém-nascido. Então, eles são super importantes, como eu te falei, mas aqui está na segurança materna, então o hormônio da tireoide da mãe passa para a mãe. Agora, vocês imaginem uma mãe com hipotiroidismo, com tomada irregular da medicação, ou sem saber sequer que desenvolveu hipotiroidismo na gravidez, e essa criança, como a tireoide só começa a formar, só está formada a partir do 3º mês, já ficou um trimestre da vida fetal dela sem estímulo de hormônio tiroidiano. E eu vou explicar por que ele é uma situação que assusta a gente quando demora o diagnóstico e o tratamento. Bom, o objetivo, então, é promover a detecção dessas doenças que eu falei em fase pré-sintomática em todos os nascidos vivos, permitindo tratamento precoce. É feito em papel filtro, 3 a 5 dias de vida, eu acho que me fiz explicar por que tem que ser feito nesse período, e prematuros e muito baixo peso sempre devem, porque o corpo está se formando, não está maduro direito, se principalmente uma primeira coleta não estiver adequada, a gente pode até começar a tratar, mas se às vezes for internado em UTI e a gente percebe que o médico, a gente orientando que pode aguardar, é prudente coletar outro teste até 28 dias, mostrando novamente que é preciso um tempo para o corpo se adaptar hormonalmente e o metabolismo se tocar por conta. Isso evita sequelas neurológicas reversíveis, né, porque elas, se não, se tornam irreversíveis. A sintomatologia no recém-nascido, evidentemente, é pouco clara, dificultando o diagnóstico, e a maioria dos casos são esporádicos. E, repito novamente, o diagnóstico e tratamento precoce, e ela muda, com certeza, a história natural da doença, que poderia ter sequelas irreversíveis. O prematuro, a gente tem que tomar bastante cuidado, e eu vou falar mais para frente que nós temos, inclusive, uma situação assim: nasceu, vai para a UTI neonatal, deu o teste do pezinho alterado. Os colegas, o estado inteiro, têm acesso total ao meu telefone, ao telefone do serviço, que podem ligar e a gente orienta até poderem vir aqui novamente e a gente conduzir o processo, se assim for feito o diagnóstico e necessitar de tratamento. Então, vamos organizar. Idade da coleta da primeira amostra, 3 a 5 dias. Tempo da primeira amostra e chegada ao local que faz a análise daquele papel filtro. Até 3 dias é o ideal. Tempo entre chegada à amostra e resultado do TSH, até 3 dias. Tempo entre o resultado do TSH alterado, consulta, 3 dias. E para estar na frente da gente, até 14 dias. E o segmento deve ser feito em busca ativa, ou seja, aquele recém-nascido que a mãe não levou em 3 a 5 dias, alguém tem que ir atrás, alguém tem que fazer vir, porque é um indivíduo que tem que ter condução pelos pais, e isso é fundamental. E um cuidado muito grande que nós temos é esses pais jovens que migram muito para procurar emprego, etc., sempre ter um telefone, por exemplo, dos avós,
de um dos pais ou de ambos, porque já são pessoas mais estabelecidas e têm um telefone fixo. Então, é muito comum a gente tentar celular que os pais deixaram e a gente não conseguir contato. Então, esse cuidado também é importante para o pessoal da base ajudar a gente também. A maioria dos estados tem, no nível de TSH, para triagem de hipotiroidismo, esse TSH é maior que 10 apenas que eles trazem. O nosso no estado temos até 6. Por que nós fizemos isso? Porque quase perdemos 2 ou 3 pacientes que tinham 7 de TSH, e o nosso nível de corte era 10, e depois eles se mostraram com hipotiroidismo, então nós decidimos abaixar para 6. Foi um excesso de zelo, mas não estamos arrependidos da gente ter feito isso. Então, se dá alterado, menor que 6, normal, de 6 a 20, a segunda coleta é feita, maior que 20 vem para avaliação médica, menor que 6, então normal, maior que ou menor que 6, avaliação médica, vindo daqui. Ou seja, se de 6 a 20, que é acima de 20 está alterado mesmo, mas de 6 a 20 pode ser uma coisa frustra. Então, a gente coleta e, se deu maior ou igual, ele vem aqui ao hospital de qualquer forma. Bem, essas crianças com rastreamento alterado, então, são reconvocadas para a nossa avaliação e chegam aqui, nós fazemos tudo de novo. Coletamos todos os testes que foram feitos no papel filtro, mas aí no sangue, na veia. A gente tem esse valor de corte, então, para reconvocação, que eu mostrei ali no fluxograma. Mas esse número de 6 aumenta o número de falsos positivos, mas diminui de falsos negativos, mas é melhor pecar por excesso de zelo do que deixar passar um hipotiroideu sem tratamento. A gente chegando aqui, como eu falei, faz a avaliação clínica, os exames, fazemos imediatamente o ultrassom de tireoide, o serviço é todo coordenado com o laboratório e com a radiologia do hospital, que já joga no nosso sistema no computador, dizendo se a tireoide está ali, se a tireoide não existe, se está na base da língua, etc. Orientamos a família, enviamos uma carta ao pediatra da cidade dizendo que o paciente tem um hipotiroidismo, alteração da tireoide, e imediatamente iniciamos o tratamento. Por quê? Porque não pode demorar. Então, nós temos, inclusive, o hormônio tiroidiano no hospital, porque, embora seja barato e os postos de saúde também forneçam, mas a criança ainda vai viajar, por exemplo, se vem do oeste do estado, vai chegar 1, 2 dias depois, e não pode demorar, então a gente já orienta, esse tratamento é iniciado imediatamente. Bom, então, de 0 a 6 meses, ele vem também para nós a cada 4 a 6 semanas, de 6 a 24 a cada 2 a 6 meses, e assim vai até a gente estabilizar a dosagem de hormônio tiroidiano, e aí a gente organiza e vai seguindo com visitas não tão a miúde assim, porque aí o processo já foi feito de uma forma adequada, e eu vou mostrar depois por que a preocupação. Quando eles completam 3 a 4 anos de idade, aqueles que ficaram com o diagnóstico de hipotiroidismo congênito, e se a tireoide, evidentemente, está ali, né, pelo ultrassom, exceto em casos que não existe a tireoide, a gente para 30 dias de dar o hormônio para ver se isso vai continuar ou não. A maioria continua, e aí a gente avisa os pais, olha, vai ter que tomar isso o resto da vida para tentar fazer o papel da tireoide e seguimos, né? E se tiver alterado, então, o hipotiroidismo permanente, e se foi transitório, a gente, então, suspende a terapia. Buscando servir os tempos objetivando iniciar o tratamento, então, o mais precoce possível, tá? Orientar os postos de coleta, que existem em todos os municípios, para realizar a coleta em tempo preconizado de 3 a 5 dias, e, se possível, até nas maternidades e hospitais, antes da alta do recém-nascido, tá? Assim que nascem. Sempre informar instruções técnicas a respeito dos procedimentos de coleta, envio de material, realizar treinamento com o pessoal local. Por isso eu peço, os responsáveis por essa coleta, aqueles que gerem essa coleta, se certificarem que o pessoal está treinado, que eles sabem colher o papel filtro para não ter atraso nessa situação, tá? E uma coisa também que a gente tinha preocupação é que nós tínhamos conhecimento de 90% de cobertura em território catarinense, né, pelo SUS, que é a maioria. Mas 10% nos incomodava da gente não ter esse 100% de informação para nós, porque eram feito privado, era feito de forma maternidades privadas. Agora, uma nova lei obriga, né,
que as maternidades também privadas, os testes feitos nos laboratórios, informem também, notifiquem também ao Estado, para termos isso, a certeza que temos catarinenses recém-nascidos 100% triados para o teste do pezinho. As secretarias municipais viabilizam a vinda da criança, como eu coloquei, mas a gente, às vezes, tem algum problema. Sexta-feira não tem carro. A ideia é o seguinte, a gente não quer saber. Vai ter que ver. Vem de Uber, faz o que for. Chega de madrugada, entra pela emergência, como eu falei, mas vem. Não tem muito essa história na teste do pezinho de ficar aguardando, principalmente se já tiver mais tempo do que o recomendado. Como eu falei, há um de nós, de segunda a sexta-feira, aqui nos ambulatórios, há um sobreaviso permanente e o atendimento remoto, que a maioria das vezes eu é que faço. E na primeira consulta é realizada uma avaliação clínica e da causa iniciado o tratamento, como eu falei. Como eu pedi também, os contratos essas dos avós e a medicação que a gente dá. Então, eu quero mostrar a preocupação. Esse é uma criança com hipotiroidismo, a criança fica inchada, com edema, a linguinha é sempre para fora, cabelo ralo, vejam só, uma pele preguiada, uma hérnia umbilical bem importante, e os neurônios cerebrais, eles dependem de hormônio tiroidiano para amadurecerem. Então, quando eu não trato, e felizmente a gente não vê isso há muito tempo, é a doença chamada cretinismo. O cretino é, na verdade, estou falando cretino de hipotiroidismo, né? Ele fica débil mental. Então, vocês imaginem uma doença que é tratada tomando um comprimido toda manhã, que não requer dieta especial nem nada, que o remédio, além do Estado dar, deve custar, no máximo, dependendo da dose, R$ 12 reais, 30 comprimidos, né? Esses danos neurológicos, você não tem como admitir por alguma falha na coleta, no teste do pezinho, ou algum atraso em chegar para nós e o tratamento acontecer. É um dano neurológico irreversível, é debilidade mental. E vocês vejam como a gente já evoluiu. O que é isso aqui? Eu gosto muito desse quadro. Esse autor italiano, que está no Museu do Vaticano, você vê, de 1460, antes até da descoberta do Brasil. Observe essa Madonna, ela já tem um bócio aqui, ela tem um hipotiroidismo. E essa é uma criança que, com certeza, tem também o mesmo quadro da mãe, o hipotiroidismo. Vocês vejam como ele é hipotônico, ele é solto. E uma criança, geralmente, é mais ativa, é mais tônica, mais durinha no colo da mãe. Então, vocês vejam em toda essa questão da civilização humana, o quanto disso de sofrimento, para a gente chegar a essa época moderna e já poder oferecer uma qualidade de saúde. Mas eu repito, para isso tem que chegar. E tem que chegar na hora certa e tem que chegar o papel de forma adequada e a coleta adequada. Bom, passando para a suprarrenal agora, que é uma outra glândula, o cortisol, ele também segura a tireoide. Como eu falei, do ponto de vista endócrino é a tireoide e são as suprarrenais. Então, outra doença que a gente tria na endocrinologia e trata é a hiperplasia adrenal congênita. Ela é potencialmente fatal, é uma incidência de 1 para 10 mil nascidos vivos, e observem que tem no Brasil uma prevalência de 1 para 10 mil a 1 para 14 mil, maior na mundial, que é 1 para de 15 mil. Então, a cortisona, então as glândulas suprarrenais, elas estão aqui, em cima de cada rim. Não tem nada a ver com o rim, são chamadas de suprarrenais, que estão na posição acima do rim, mas eu repito, não tem nada a ver com o rim. Então, elas produzem cortisol, que é um hormônio indispensável para a saúde e para a vida também. Mantém a glicose e é uma glândula que produz, inclusive, um hormônio que segura o sódio e o metabolismo de potássio e mantém a nossa pressão. Ou seja, se a criança não for tratada, a pressão vai a zero, choca e vai a óbito. É uma coisa simples assim, ou seja, não dá para bobear com esse tipo de não diagnóstico. Então, a diminuição da produção de corticoide, aumento da produção de hormônio masculino, depois eu vou mostrar para vocês, e tem várias variantes, mas o importante é isso que está aqui. Essa é toda a cascata de produção de hormônio dentro das glândulas. É um processo sofisticado, mas observem que essa enzima aqui, quando ela está, porque é como se fosse uma esteira de produção de biscoito, farinha, manteiga, leite, chocolate, até o biscoito ficar pronto, que é o hormônio.
Mas aqui eu tenho várias etapas. O que ocorre é como se tivesse um defeito nessa esteira e essa enzima aqui não passasse esse produto para cá. Então, aqui fica pingando, vamos dizer assim, a farinha, 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 isso estoca e não produz o produto final. Ora, então, eu tenho falência desse hormônio e esse aqui, que é principalmente o que segura o sódio, o metabolismo de potássio, e a pressão cai. E uma das características maiores, além da criança ficar molinha, hipotônica, é não ganho de peso. Mas tem um problema. Reparem aqui, é um pouco complicado, mas assim, se sobra a farinha aqui, opa, esse lado aqui, eu não preciso dessa enzima aqui. Então, toda essa farinha vem para cá. E olha o que vem aqui, que a suprarrenal produz também, no homem e na mulher, a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, qual é a consequência disso? Posso ter uma virilização pré e pós-natal, ou seja, 70% a 80% dos casos são uma forma perdedora de sal, tenho virilização e desidratação por perda de sal nos primeiros dias, e é muito, muito grave. Mas acontece uma coisa, quando a mulher, o óvulo é fertilizado, quando eu tenho uma menina e veio o cromossoma X da mãe e o X do pai, é um ovário que está ali, ok. Aí a menina, ela pode, na verdade, vir com a genitália feminina, mas mesmo assim, se eu tiver aquele defeito na enzima, ela produz hormônio, testosterona, hormônio masculino, da suprarrenal, porque ela não tem testículo, é uma menina, mas a testosterona da suprarrenal, ela viriliza. Então, o que é? Os grandes lábios, eles evoluem e formam a bolsa escrotal. E o clitóris evolui e forma o pênis. Então, a menina, ela pode nascer virilizada. Parece como se tivesse uma pequena bolsa escrotal e um falo, como se tivesse um pequeno pênis. Mas o que a gente vê? Quando você palpa a genitália, os testículos não estão ali. Fala, opa, peraí, para tudo, isso é uma genitália aparentemente masculina, mas não tem testículo. Então, na hora, você já pensa, poxa, deve ser uma alteração da suprarrenal, que é uma menina, mas pode ter produção de hormônio masculino em quantidade. E isso é um problema sério, porque isso aí a gente dá jeito depois. O problema é se tiver também a falta do outro hormônio e a perda de sal. Então, o que acontece no menino, isso aqui não importa muito, é que a genitália ambígua é uma suspeita clínica frequente, mas no menino é a maior dificuldade diagnóstica. Por quê? Porque a genitália do menino vem normal, uma genitália masculina. Vem a bolsa escrotal, os testículos já estão tópicos na bolsa e tem o pênis. Às vezes, vem uma questão pela testosterona de um pênis maior e tudo isso. Na verdade, quem dá bola, né? Um pênis que seja um pouquinho maior, aparentemente pode ser normal. Qual é o grande problema do menino, então, já que tem uma genitália típica masculina? É perda de sal. E não é incomum que a gente pegue um menino já em condições bem complicadas, que tem que internar imediatamente, porque senão desidrata e vai a óbito. Olha, uma experiência de anos que eu tenho lá, a última, ainda bem, antes da hiperplasia suprarrenal entrar no teste do pezinho, foi uma mãe que o menino, a gente fez o diagnóstico do menino, e aí eu perguntei para ele, a senhora teve outros filhos? Não, eu tinha um menino, mas morreu com 7 meses. De quê? Ah, doutor, ele vivia muito fraco. Internava e dava soro, ele melhorava. Internava, dava soro, ele melhorava. Claro, né? Dava sódio, dava potássio, ele melhorava. Aí eu perguntei, e ele tinha genitália assim alterada, um pênis muito grande? Nossa, doutor, grande, bingo. Ou seja, o menino dela também, que foi antes de ser implantado o diagnóstico do teste do pezinho para hiperplasia suprarrenal, ele também era afetado. Mas, felizmente, eu nunca mais tive uma experiência lamentável dessa na minha vida. Então, diminui o glicocorticoide, aumenta a testosterona. As meninas, então, podem ter uma ambiguidade genital. Então, isso aí o neonatologista já encaminha, a gente já fica ligado. Pode ter aumento do clitóris, fusão das pregas labioescrotais. E é inadmissível a atribuição inadequada do sexo feita no momento do nascimento. Então, aqui é um alerta claro. Nós tivemos um paciente recentemente agora, que não sei o que aconteceu na maternidade, não foi percebido a situação, e aí alguém da saúde viu e falou assim, não, é um menino, pode registrar, só que não era um menino.
porque, na verdade, era uma hiperplasia suprarrenal, uma menina que virilizou, que não tinha testículo ali, não tinha nada, a investigação mostrou útero, ovários e tudo isso. Então, é inadmissível a atribuição inadequada de sexo no momento do nascimento. Se há alguma percepção, não do médico, mas alguém percebe que é melhor não fazer e enviar para quem trabalha com isso, porque isso dá muito, muito problema. Inclusive, essa situação, depois reverter esse nascimento e tudo isso de sexo civil, isso dá um problema muito sério, às vezes questão de contratar advogado, e é complicado. Vamos combinar que isso aí é uma coisa inadmissível. Então, como eu falei, evitar morte por crise adrenal, falso prematuros, em prematuros a gente vê bastante mesmo, tá? Isso é direto, né? Nasce prematuro, a gente orienta, fala por telefone, e, de novo, a necessidade que é dosada naquele papel filtro também vai, a febre para dosar a 17-alfa, que é aquele produto, como eu brinquei, da farinha, porque não vai para frente pela mutação da enzima. Bem, aí chegou para nós, a gente confirma aqui no laboratório todos os exames de novo, e ele começa, esse é o nosso, pela faixa de peso, aquilo que a gente entende que seja preocupante, já começamos a tratá-lo, não só pelo valor, mas pela clínica principalmente. Às vezes chega a criança, ela está apática, desidratada, e a mãe, coitada, né, diz que não, mas é tão bonzinho, não fala nada porque está morrendo. Então, na verdade, interna imediatamente, você começa a dar soro, dar os hormônios que faltam, a criança, nossa, vem assim, super saudável, um recém-nascido que fica bem, bem tranquilo e alegria para todos. Então, a triagem neonatal é efetiva para se reduzir mortes por perda de sal, principalmente no menino? Sim. É efetivo em detectar casos não suspeitos clinicamente, diminui a mortalidade neonatal da forma perdedora de sal, o sexo masculino se beneficia mais com a triagem, e 28% das meninas sem suspeita clínica da doença são diagnosticadas pela triagem, ou seja, às vezes podem nem ter alteração da genitália, mas pelo nível da 17-alfa, de novo, a farinha ali que eu falei que fica estocada, o diagnóstico é feito também. E essas crianças saem daqui, se você suspeita do exame, e a gente coletou novamente aqui, mas acha que não deve tratar, que pode ser um caso frustro, a gente emite uma carta de suspeita. E a gente tem que deixar isso, gente, nosso povo não entende disso, mas é papel nosso. Olha, pai, mãe, não há o diagnóstico, é uma suspeita. Mas como você tem medo de mandar e a criança desidratar, aqui vai todo o tratamento que a criança precisa fazer, porque se tiver alguma coisa e for um pronto-socorro da cidade, o colega sabe o que faz e pode ligar para o hospital, e o hospital contacta um de nós, mas é carta de suspeita. E essa suspeita fica, o recém-nascido vem, até uma hora que a gente diz, não, tudo ok, fica tranquila, esquece o assunto e pronto. Ou sai com uma carta de urgência. Aí o diagnóstico foi feito, ele é portador de hiperplasia suprarrenal congênita, toma cortisona, toma o hormônio que segura o sal no corpo, mantém a pressão, e aqui também tem tudo o que ele precisa fazer, porque se chegar num pronto-socorro que não esteja aqui em Florianópolis, para vir para o hospital infantil, qualquer colega médico pode lançar mão do nosso protocolo e também ligar para nós e, se for o caso, discutir conduta ou mesmo transferir. 7 minutos. Ok. E a carta, obrigado. A carta de recomendação para as secretarias da saúde dos pacientes portadores de hiperplasia é a seguinte: o paciente XYZ é portador da doença, faz uso de hidrocortisona e florinef. Esses medicamentos são imprescindíveis para a manutenção da vida. Na falta desses, a criança apresenta risco iminente de morte. Nesse caso, é necessário que o fornecimento seja contínuo, não podendo ser interrompido. Então, eu peço uma ajuda. Não dá para não ter. É preciso uma regulação do estoque, é preciso uma cobrança do DIAF a quem tem que manter esses comprimidos e a família com acesso a esses medicamentos. Não dá para não ter. Então, isso também faz parte, eu acho, da coordenação de cada UBS, de ter assim, ó, será que tem? Está pegando? Essa mãe está pegando? Não está pegando? Porque é nossa responsabilidade atender essas crianças. Então, o que eu peço? Foco,
nós precisamos ter confiança no sistema e nós precisamos ter 100% de resultados. Mas isso começa com a coleta, com a não recoleta, vocês viram lá, assustador a recoleta, né? E isso deixa a gente, quando vai dormir à noite, muito tranquilo em que esses recém-nascidos catarinenses estão cuidados. Gente, nosso estado não é muito grande. Vocês imaginam um processo desse numa Amazônia, no Pará, que são dias de barco para ir, dias de barco para voltar ao papel filtro, é bom nem a gente lembrar. Então, nós temos condições de fazer isso 100% eficiente. Então, tudo isso vem lá para o Hospital Infantil, que é onde a gente está lá, a coordenação do teste do pezinho, e esse aqui é meu e-mail, eu estou às ordens, e também se ligar lá para o hospital, a gente também consegue atender, orientar alguma coisa, a Cibele, que é a menina que é a minha retaguarda lá, na parte burocrática, ela pode informar também, e a gente está às ordens, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Posso começar aqui, Paulo? Temos uma pergunta. Lógico. Vamos lá. A Daniele pergunta qual seria o fluxo ideal para isso não acontecer mais, para o envio da coleta? Então, o ideal mesmo a coleta é de 3 a 5 dias, tem que ir para o Correio, há um convênio do Correio com a Secretaria da Saúde, mesmo com greve em Correio, quando acontece o fluxo para a FEP, para dosar, não acontece. Mas, por exemplo, já aconteceu de repente, a gente descobrir que vários papel filtro que estavam lá, vários, estavam numa gaveta. E ninguém sabia quem colocou, aquilo teve uma demora incrível para manter, e o paciente chegou aqui com quase 40 dias de vida para a gente, e a gente ficou muito chateado com isso. Então, assim, tem que ter ali alguém que fica realmente coordenando essa coleta, ver se foi enviado, ver se não foi enviado. É um processo que tem que ser funcional, né? Então, é o local ali que tem que se organizar para falar, não, etapa 1, coleta, etapa 2, envio, pronto, foi, pronto. E aí, se nasceu, por que não vem coletar? Vamos atrás, vamos fazer. É uma coisa que, quando fica bem azeitadinha, dá bastante tranquilidade para a gente isso. Certo. Ó, a Gisele, entre 48 horas completas e 72 horas completas de vida, o pico do TSH ainda ocorre? Assim que nasce o TSH, ele dá um pico, e ele depois ele vai caindo, ele cai bem, mas a média, então, até o 5º dia, ele já está normalizado, como se a criança já tivesse assumido as condições normais entre a hipófise e a tireoide. Então, por isso se pede, no mundo inteiro é assim, coletar entre o 3º e o 5º dia, ou seja, as primeiras 48 horas sempre vai dar um falso positivo, porque o TSH virá mais alto. Certo. Aí a Marcela colocou aqui que na sexta-feira o correio não envia malote na cidade. Nos informaram que mesmo que enviemos, só seguirá para o FEP na segunda-feira. Como que pode ser lidado com essa situação? Olha, isso realmente eu não sei te dizer, tá? Isso, a Cibele, que como eu te falei, que é a minha... nossa, é a minha retaguarda plena lá nesse aspecto assim. Se você puder fazer o favor de ligar para ela e perguntar para ela como é que isso funciona, ela pode te orientar 101% com certeza do que você está me perguntando. Eu não sei te dizer, sinceramente. A única coisa que eu sei, que é a preocupação que chega para mim, é realmente assim, se na sexta-feira, por acaso, teve algum teste da FEP alterado, tem de vir. A criança tem que vir. Mas o papel filtro, sinceramente, não sei te responder nesse caso de sexta-feira, o que acontece. Certo. A Gisele Becker, recém-nascido em uso de hidrocortisona, poderia passar a orientação da coleta? Eu não entendi. Então, já tem o diagnóstico, então? Ou está fazendo hidrocortisona em UTI? É isso? Eu não Vamos ver entendi. aqui, vamos esperar a Gisele complementar. Na UTI, ela colocou aqui. Então, se a criança estiver fazendo hidrocortisona na UTI por condição crítica, óbvio, né? Ela, de certa forma, está coberta. Né? Então, assim, se ela tem uma falência suprarrenal, ela receberia hidrocortisona, então ela já está, de certa forma, um pouco segura.
mas a coleta do teste do pezinho é feita também nas UTIs. Então, assim, entre o terceiro e o quinto dia tem que fazer. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo recebendo hidrocortisona, ali assim que nasce, a 17-alfa, que é aquela farinha que eu falei que fica estocada, ela vira alta. Ainda não deu tempo de abaixar, mesmo com o uso da hidrocortisona. Não sei se eu me fiz entender. Então, assim, ela está protegida, se ela tiver o diagnóstico, porque ela está tomando cortisona, mas ali é feito o teste também entre o terceiro e o quinto dia e enviado também. Não é porque está internado que não possa fazer, mesmo em uso de hidrocortisona, tá? Certo. Aí a Joselis pergunta se é a FEP que avisa ao hospital infantil se há exame alterado. Daí ela pergunta como que acontece esse fluxo. Então, é informado para a Cibele, é informado, ela tem contato direto, tá? Ela tem contato direto e ela já faz o link e já organiza para vir, né? É Tá. porque, como tem um de nós todo dia no ambulatório, isso é sequencial. Então, ó, teste do pezinho, teste do pezinho, teste do pezinho, chega o tempo todo, do estado inteiro. Então, é uma situação que é só organizar com o município e vem, não tem que marcar, não tem que fazer nada, só tem que organizar a vinda para poder chegar e atender. Tá? Daí ela colocou ainda aqui que ou é a Secretaria de Saúde que agenda para a criança ser atendida. Não, não é. Entra em contato direto, tá? Ou às vezes até a Cibele já sabe que deu alterado, eu recebo por e-mail também, mas eu não consigo entrar em contato com todo mundo. E a Cibele já entra em contato às vezes e já organiza a vinda, tá? Certo. A enfermeira Fabiana, acho que é a Fabiana Enfi, acho que é a enfermeira, ela perguntou aqui, como ela entrou um pouquinho depois, se você consegue, enfim, se for possível, se não, depois ela pode consultar esse material, né, publicado, um resumo sobre a coleta, se consegue resumir, né, não sei se foi falado antes, ali no início, enfim, fica aí a seu critério, Paulo. Não, se eu entendi a pergunta, você faz um furinho ali no pezinho da criança, né? E uma sugestão minha é que faça o pico, mas faça movimentos assim circulares até formar uma bolha mesmo, formato de bolha mesmo. E aí põe um papel filtro e deixa preencher aquele círculo inteiro. Tem papéis, vocês podem não acreditar, mas que tem um pontinho de sangue no meio e o resto é tudo branco. Aí não vai dar material suficiente para coletar. E às vezes até um diabético, quando você vai fazer um furo no dedo, se fizer isso e colocar a fita, às vezes nem vai. Então é preciso fazer um movimento circular, assim, circula com o dedo assim, para a bolha se formar bem bolha mesmo. E aqui no pé é a mesma coisa, vai fazendo uma massagenzinha até a bolha ficar com aspecto de gota, vamos dizer assim. E aí coloca, e se não coloca mais, vai preenchendo todos os círculos que tem ali. Certo. O pessoal de São Francisco aqui perguntou se pode ser coletado direto na veia para o exame, para o teste. A gente não recomenda, não, tá? Aí na veia, geralmente, o que a gente faz é aqui que vai direto ao laboratório, tá? Até porque a técnica de dosagem é a extração desse sangue no papel filtro no local que eles fazem, tá? Fabiana, quanto tempo posso deixar armazenado na geladeira para envio? Não sei, Fabiana. Essa parte técnica, realmente, eu não mexo com ela, tá? Na verdade, a gente trata, tratamento médico mesmo assim. Essa retaguarda, eu, de novo, peço a você para conversar com a Cibele para mim, que ela que organiza tudo isso para nós, tá? Certo. Nós temos até feita antes, né, da nossa parada aqui do Telesaúde, acho que em 2000 não sei se foi em 2019, nós realizamos uma web palestra sobre o teste do pezinho, né, a triagem neonatal, e era explicando mais pontualmente, detalhadamente, sobre a realização do teste. E Seria aí tinha uma coisa boa. todas essas questões, enfim, abordadas. Eu não sei se está muito atualizado, porque acho que é de 2019 ou 2018, foi antes da pandemia, mas eu posso procurar aqui o link do vídeo no YouTube e compartilho já já aqui no nosso chat, tá bom, Fabiana? Eu acho muito importante. Agora, se me permitem, dos objetivos principais disso tudo que eu peço é o seguinte: ficar mesmo atento se essa coleta foi feita. E se foi feita de forma correta para evitar a recoleta, como eu te falei, é assustador. E além de tudo isso, tem custo.
Porque cada vez que a gente manda fazer uma recoleta, vai para de novo a FEP avaliar, porque ela avaliou, ó, não deu, cobrou. Aí vai o outro papel e aí sim, aí avalia. E isso é um custo também que a gente não pode ter desperdício de dinheiro público, né? Isso é responsabilidade nossa também, né? E se deu algum problema no papel filtro na coleta, quem coletou tem que ser chamado, reorientado, solicitado. Olha, não pode acontecer e tudo isso. Essa vigilância que a gente precisa para que chegue aqui para a gente até 14, estourando 16 dias. Como eu falei, principalmente se a mãe já tem algum problema, essa criança já está mais tempo afetada do que só ali quando nasceu. A Daniele colocou aqui falar sobre o teste do suor, alguma coisa, enfim, não sei se é. O teste do suor é o teste que é exigido para ver se a criança tem fibrose cística, que é uma doença, e quando dá alterado, é marcado o teste do suor, que vem aqui ao laboratório para fazer, e se alterado, vai encaminhado para a pneumologia pediátrica, né? Que aí se trata provável um diagnóstico de fibrose cística, né? Que é uma doença bem grave e tem que ser diagnosticada também. Mas também, deu alterado, é só falar com a Cibele, ela organiza, vem, mas aí não vem a nós. Vem ao laboratório, faz o teste, e às vezes é avaliado já pelo pneumologista, como eu falei, o teste, a triagem, ela abrange uma série de doenças, né? E do suor é a fibrose cística, é com o pneumologista, tá? Certo, respondida também essa questão. Acho que a gente vai encerrando nossa atividade por aqui, a gente já está ali chegando próximo do horário combinado de fim. Agradeço muito a participação de todos que estiveram conosco, a interação, essas perguntas pontuais, bem interessantes, importantes, né? Esclarecedoras. Paulo, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu peço que você fique mais alguns instantes só para a Rafa poder conversar contigo agora no final. Declaro a atividade encerrada e peço para que... Paulo, se você quiser reforçar mais alguma coisa, enfim, fica à vontade também, tá? Não, eu só quero agradecer a paciência e a atenção de vocês e nos ajudarem, por favor, esses pequenos catarinenses que, às vezes, os pais chegam aqui tão assustados, meu Deus, por que foi convocar o meu filho? Aí vão para a internet, lê um monte de barbaridade. Então, é nosso papel receber, conversar, organizar, tratar, se for o caso, mas com toda a calma, com toda a segurança, mas para isso eles têm que chegar, e chegar em tempo viável que a gente possa fazer um tratamento e eles terem longa vida.